Fala, meu ilustre, tudo bem? Pedindo mais uma vez a você aí, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, dê o seu gostei, tá certo? Para que a plataforma entenda que esse canal é relevante. Olha, vamos falar um pouco aqui sobre acordos, né? Negociações e negociatas políticas. Antes de entrar, propriamente dito, no assunto, título desse vídeo, eu quero fazer aqui uma retrospectiva rápida com você. Nós tivemos 21 anos de regime militar no Brasil e a partir de 1985, né, entre 84 e 85, começou o que a história chama de processo de redemocratização. Eu não chamo assim porque, para mim, durante o regime militar, nós vivíamos em uma democracia, né? Com um governo militar à frente. Beleza. Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral do Congresso, morreu antes da posse, assumiu José Sarney, e em 1989 tivemos a primeira eleição direta para presidente da República, ou seja, depois de 20 e tantos anos, o cidadão eleitor brasileiro poderia escolher quem governaria o Brasil e não apenas o Congresso Nacional indiretamente o faria. O primeiro presidente eleito, Fernando Collor de Mello, infelizmente também foi o primeiro presidente afastado do cargo, empinchado por improbidade administrativa. Olha a situação do Brasil. Ele bateu de frente com o Congresso Nacional, dentre outras coisas erradas que fez. E foi um erro. FHC, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e depois o Michel Temer, no final, todos eles governaram em parceria com o Congresso Nacional, sobretudo com a Câmara dos Deputados. O troca-troca de favores era uma constante e ambos os lados se beneficiavam. Nos governos do PT, muito mais ainda. Em 2019, assume a presidência do Brasil Jair Messias Bolsonaro, experiente parlamentar com 7 mandatos de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, e esse sabia como funcionava o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados. Bateu de frente, mas com sabedoria. Compôs um ministério totalmente técnico e qualificado, sem indicação de partidos que teoricamente o teriam ajudado a se eleger, como fizeram os presidentes antecessores a ele. Jair Bolsonaro, no meio do caminho, teve que negociar com o Centrão. Foi questionado, foi criticado, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas mostrou um presidente altamente estratégico, estrategista, inteligente. Se ele não cedesse, um mínimo que fosse, ao Centrão, talvez não estivesse mais no poder, governando tão sabiamente o nosso país. Só que as negociações e não negociatas feitas com o Centrão não deram a este grupo político os cargos importantes dos ministérios, não deram os principais órgãos da federação para serem saqueados por representantes de alguns partidos, como fez Gedel Vieira Lima com a Caixa Econômica Federal, como fizeram aqueles que estavam à frente do BNDES, na época dos governos do PT, como fizeram aqueles que estavam à frente da Petrobras, uma empresa de economia mista com um percentual muito considerável do governo federal, e tantos outros órgãos, Correios, né, e tantas outras coisas. Por fim, Bolsonaro saiu do seu partido, o PSL, no primeiro ano de governo, por conta de ver a ambição dos comandantes desse partido pequeno, nanico,
que alcançou uma grande projeção exatamente por ter Bolsonaro como candidato por essa legenda. Bolsonaro preferiu ficar sem partido e governar dentro daquilo que ele prometeu aos seus eleitores, com ética, com respeito ao recurso público, com dignidade. Tentou criar o Partido Aliança pelo Brasil. Aqui nós, mesmo no interior da Bahia, nos mobilizamos no sentido de arregimentar assinaturas de apoios. Infelizmente o partido não foi criado e nos últimos tempos, já no final de 2021, Bolsonaro se filiou ao PL, Partido Liberal. Houve algumas exigências, claro, afinal o partido estaria recebendo o presidente da República, querido pelo povo brasileiro, recepcionaria candidatos, aliás, deputados e senadores de partidos de apoio à base, como de fato um dos partidos que mais cresceu foi o PL e tem hoje a maior bancada na Câmara Federal. Não sabemos nós, simples mortais bolsonaristas do interior, como funciona esse processo de distribuição da legenda entre os 5.570 municípios do Brasil, entre os 26 estados da federação e mais o Distrito Federal. Aqui na Bahia, por exemplo, o presidente do PL era o José Carlos Araújo, que havia declarado explicitamente, e aqui eu tiro o chapéu para ele por não estar em cima do muro, mas se posicionar de forma explícita, de que votaria para governador de estado no ex-deputado federal e ex-prefeito da capital da Bahia, ACM Neto. Ele justificou de que o faria pelas relações pessoais que tinha com a família Magalhães desde a época do Antônio Carlos Magalhães, avô, ex-governador da Bahia, senador e líder político baiano. Aqui em Itapetinga, cidade onde eu resido e trabalho a política em favor da reeleição do presidente Bolsonaro, em favor da eleição da senadora doutora Raíssa, em favor da eleição do pré-candidato a governador João Roma, o pastor Lécio Rosa, presidente da OMEI, aliás, atualmente AMEI, antes era a Ordem dos Ministros Evangélicos, hoje é AMEI, Associação dos Ministros Evangélicos de Itapetinga, com mais de 70 igrejas afiliadas. Não estou aqui querendo dizer que essas igrejas afiliadas devam fazer política partidária, mas o que eu quero deixar claro é que o pastor Lécio é uma pessoa que tem respaldo dentro da comunidade evangélica, tanto que é o presidente da ordem, da Associação dos Ministros Evangélicos de Itapetinga. Ele, bolsonarista, eleitor do pré-candidato João Roma, apoiador da doutora Raíssa, procurou a direção estadual do PL e o contato foi direto com José Carlos Araújo, que lhe garantiu a comissão municipal do PL em Itapetinga. Ele enviou documentação, enviou os nomes, e essa comissão ficou ali dormindo em berço esplêndido, porque o José Carlos de Araújo, como diz no jargão político, caiu. Deixou de ser o presidente estadual ou regional do PL. O partido ficou por um período sem presidente, e essa documentação para a formação da Comissão Municipal de Itapetinga já estava lá na Executiva Estadual. Quando assumiu, então, o novo presidente, pessoa da confiança de João Roma, que inclusive se filiou ao PL também, aí foram distribuídas as comissões municipais. E aqui vale uma ressalva. José Carlos de Araújo saiu, João Roma se filiou, e com ele outras pessoas, uma nova diretoria foi formada, E aí nós
Entendemos por que José Carlos Araújo saiu. Como que ficaria o partido do presidente Bolsonaro, o PL, o partido do candidato a governador da Bahia, quando efetivar o registro, João Roma, do PL, e o presidente estadual do PL, José Carlos Araújo, estaria pedindo voto, votando, fazendo campanha para ACM Neto, que é oposição a João Roma do PL. Então não tem lógica, não tem coerência nenhuma. Por que eu estou falando isso? O pastor Lécio Rosa, presidente da AMEI, definitivamente no dia 29 teve a publicação da Comissão Provisória Municipal de Itapetinga do PL, com ele presidindo a legenda. Fiz matéria no meu blog, Fala Meu Ilustre, divulguei no meu canal, Fala Meu Ilustre Oficial. O pastor Lécio Rosa foi convidado para a noite de filiação do Brasil 35, partido do qual eu presido aqui em Itapetinga, como presidente do PL, declarando de que o PL estaria caminhando junto com o Brasil 35 nesta pré-campanha e na campanha dos candidatos ao Senado, ao governo do estado da Bahia e à presidência da República do PL. E no início da semana passada, aliás, no início dessa semana, pessoas da direção do PL da Bahia, a vice-presidente, primeira vice-presidente do PL da Bahia, a Kátia Bacelar, entrou em contato com o pastor Lécio Rosa e disse que, infelizmente, ele não ficaria com o PL de Itapetinga por conta de esse partido aqui na cidade e na região estar sob os cuidados do deputado federal Antônio Brito. Questionei do pastor, ele falou, não, ela mesmo que ligou para mim. O pastor Lécio Rosa foi convidado para uma reunião política com prepostos da Fundação José Silveira, aliados e cabos eleitorais apoiadores do deputado federal Antônio Brito. E os mesmos lhe disseram de que ele não ficaria na presidência do partido, porque o partido em Itapetinga e na região pertence a Antônio Brito, deputado federal. O pastor, encontrando com o ex-vereador de Itapetinga, Diego Rodrigues, que aqui é conhecido como Diga Diga, falou que estava havendo essa discussão de que o partido não ficaria com ele, uma vez que Diga Diga estava parabenizando o pastor por assumir a legenda. E olha que Diga Diga foi candidato a vereador pelo PT, atua no Partido dos Trabalhadores aqui na cidade. Um cara de esquerda parabenizando o pastor por assumir o PL. E quando o pastor falou que agradeceu os parabéns, mas que não ficaria com o partido, porque o partido pertence aqui a Antônio Brito, Diga que tem amizade com a vice-presidente do PL e pré-candidata a deputada estadual, Kátia Bacelar, ligou de imediato para a deputada e conversou com ela, olha, o pastor Lécio Rosa é presidente do PL aqui, está dizendo da possibilidade do partido não ficar com ele, a senhora vai perder aí, deputada, uma pessoa boa, que tem uma liderança no meio evangélico aqui de Itapetinga. Ela disse para Diga, infelizmente eu não posso fazer nada, o partido aí é de Antônio Brito. Alguma coisa contra Antônio Brito, Maurício? Não. É um deputado que tem colocado muitas emendas para obras importantes aqui de Itapetinga. O que a gente não está entendendo, os bolsonaristas raiz de Itapetinga, eu falo porque desde 2015 eu defendo o então deputado, pré-candidato, candidato e atual presidente e pré-candidato à reeleição Bolsonaro. Os bolsonaristas, os direitistas, conservadores, não estão compreendendo, estão muito chateados com isso. Nada contra a pessoa de Antônio Brito, deputado federal, mas o fato é que Antônio Brito, deputado federal, é um deputado do PSD, partido
de Otto Alencar, senador da República, que é líder do PSD na Bahia. É um partido da base aliada do governador Rui Costa, que vai caminhar junto com o Partido dos Trabalhadores, com o PT. Então, Antônio Brito defende Rui Costa, Jacques Wagner, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, o ex-presidiário, defende a eleição de Jerônimo Rodrigues do PT e votou contrário a importantes projetos do governo federal na Câmara dos Deputados. É um deputado de esquerda, o seu partido, PSD, é de esquerda, é um deputado que está aliado à esquerda na Bahia e no Brasil. Então os bolsonaristas não entendem, Kátia Bacelar, como que a senhora diz que o partido aqui é de Antônio Brito. A senhora falou para o pastor Lécio e para o ex-vereador Diga que essa negociação aconteceu lá no âmbito nacional com o presidente nacional da sigla. Isso não é suficiente, porque o pastor Lécio Rosa está passando por um constrangimento. O mesmo teve a divulgação de que assumiu a presidência do PL Itapetinga, e quem sabe que o partido aqui pertence, segundo a fala da vice-presidente na Bahia, Kátia Bacelar, pertence a Antônio Brito, é ele, sou eu, é Diga que ouviu da boca da vice-presidente e pré-candidata a deputado estadual, Kátia Bacelar. Ele não ouviu do presidente do partido na Bahia, não ouviu do pré-candidato a governador João Roma. Então é preciso que se formalize essa informação, porque as pessoas que procuraram o pastor procuraram ameaçando: olha, você não vai ficar com o partido, você vai ser destituído. Esqueça, o partido é de Antônio Brito. Não é esse o tratamento. Não é esse o tratamento que merece pessoas que defendem a majoritária do PL, que defende a pré-candidatura da doutora Raíssa Soares, que defende a pré-candidatura de João Roma, defende a pré-candidatura à reeleição de Bolsonaro, que está se juntando a nós, direitistas, conservadores, bolsonaristas de Itapetinga, para irmos para a fronte, para o campo de batalha, defendendo a reeleição de Bolsonaro, a eleição de João Roma e de doutora Raíssa, e dos nossos candidatos a deputado estadual e federal. Uma explicação formal deve ser dada. Um depoimento em vídeo, em áudio, em carta, alguma coisa deve ser formalizada, porque se houve esta negociação em nível nacional com Valdemar Costa Neto e o presidente Bolsonaro, se houve uma negociação com a executiva nacional, com a estadual da Bahia, cujo presidente era ex-assessor do governo do ministro João Roma, se João Roma sabe de que aqui no sudoeste baiano, no médio sudoeste da Bahia, existem cidades que o PL, o seu partido, está nas mãos de deputado de esquerda, opositores a ele, essa informação tem que ser passada. É um mínimo de cuidado e de respeito a uma pessoa e a um grupo que acompanha a política do presidente Bolsonaro, agora no PL, porque na compreensão geral, o PL é o partido do presidente, o PL é o partido de João Roma, o PL é o partido de doutora Raíssa, o PL é o partido de pessoas que vão estar diretamente ligadas a Bolsonaro. Como que o partido do presidente e do pré-candidato a governador na Bahia tem cidades que está na mão de um deputado de esquerda? Como que nós vamos falar para os eleitores que é importante votar em deputados alinhados a Bolsonaro se o partido de Bolsonaro, se o partido de João Roma está nas mãos de um deputado de esquerda, contrário a Bolsonaro? É um discurso incoerente. Volto a dizer, eu entendo que existam negociações,
políticas. Mas isso deve ser explicado de forma geral. É complicado. É complicado. Porque nós temos aqui em Tapetinga, por exemplo, candidatos a deputado federal para a reeleição que votaram em 100% contra projetos de Bolsonaro. Esses deputados vão ter votos de bolsonaristas, pessoas que votam em Bolsonaro e vão votar nesse deputado, porque colocaram emendas para Itapetinga, tudo bem. O voto é livre, o eleitor vota em quem ele quiser. Eu não vejo coerência nesse tipo de voto, mas como é que vai fazer? Vai obrigar a pessoa a votar contra? O que a gente pode fazer é esclarecer. É importante votar em deputados alinhados ao presidente e ao governador do estado. Mas como que você vai falar isso se um deputado que é contra o pré-candidato João Roma, que é contra o presidente Bolsonaro, tem na região municípios o partido do presidente ao seu dispor, tirando da presidência quem defende o presidente, quem defende o João Roma, quem defende a doutora Raíssa, e colocando quem defende esse deputado que é contra o presidente, que é contra João Roma. Então, Kátia, você que conversou com o pastor, você que conversou com o ex-vereador, informe de forma oficial aos bolsonaristas de Itapetinga que o partido PL, o partido do presidente, o partido de João Roma e de doutora Raíssa aqui em Itapetinga e outros municípios da região, eu estou falando da nossa cidade, está sob os cuidados de um deputado de esquerda, Antônio Brito, e que é ele que decide quem assume a presidência, inclusive decide tomar da mão de um bolsonarista, de um pastor, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos de Itapetinga, e colocar na mão de um aliado do deputado de esquerda. Porque fechar determinadas dobradinhas em determinadas regiões e cidades, tudo bem, mas dar o partido, a gente não está entendendo muito isso. Por exemplo, em 2020, aqui em Itapetinga, no processo eleitoral, o presidente do PSD, partido de esquerda, partido comandado pelo senador Otto Alencar na Bahia, Alfredo Cabral de Assis, não queria apoiar a nenhum dos candidatos de esquerda, que iria, juntamente com os candidatos a vereador, apoiar a reeleição do prefeito do MDB, Rodrigo Age. Muito cuidadoso, muito cauteloso, Alfredo Cabral de Assis entrou em contato com o líder do partido na Bahia, o senador Otto Alencar, dizendo da sua pretensão. A ordem de Otto Alencar foi: não formalize coligação oficial com o MDB. Isso pode trazer problemas para a gente. Não formalize coligação oficialmente. Contudo, se você, presidente, se os candidatos a vereador querem apoiar o prefeito, o façam. Vocês são livres para isso. É nesse aspecto que eu acho que um acordo pode acontecer. Agora, o partido do presidente Bolsonaro, o partido de João Roma, o partido de doutora Raíssa, majoritária na Bahia, em cidades do interior, está ao dispor de um deputado de um partido de esquerda, da base aliada da esquerda na Bahia, desse Partido dos Trabalhadores que a gente quer erradicar do nosso estado, não é compreensível. Esperamos aqui, e eu não sou filiado ao PL, eu sou bolsonarista. E falo em nome de um grupo de bolsonaristas que estão sem entender isso, porque a polêmica está gerando aqui na cidade. Precisa ser explicado de forma formalizada e oficial pela direção estadual do PL na Bahia. Não sou do PL, mas sou bolsonarista. E como um líder político em minha cidade e aqui na região,
nós somos procurados para, no mínimo, sermos esse porta-voz de questionar. Porque se a gente se queixa tanto da falta de liberdade de questionamento nesse país, cerceada pelo Supremo Tribunal Federal e por outras instâncias, dentro do nosso grupo direitista, eu creio que a gente tenha condição de questionar. E o questionamento vai para o presidente do PL na Bahia e para a vice-presidente, primeira vice-presidente, Kátia Bacelar, pré-candidata a deputada estadual, que diretamente falou por telefone ao pastor Lécio Rosa que ele, infelizmente, não ficaria com a direção do PL em Itapetinga, nem ele, nem os outros membros da comissão bolsonaristas, porque aqui o partido pertence a um deputado de esquerda. Vamos aguardar aí a resposta e ver de que forma que a comunidade itapetinguense, uma das 4 cidades do interior da Bahia que deram vitória a Bolsonaro dos 2 turnos da eleição de 2018, vão receber essa informação que esperamos seja oficial. E lembrando que nós vamos gravar também aqui um vídeo com o pastor Lécio Rosa, ratificando, né, tudo o que a gente disse, que não tem nada mais além do que a verdade e a busca de respostas formais. Ok? Compartilhe o vídeo, comente aí o que você acha disso. O partido do presidente, o partido de João Roma, o partido da doutora Raíssa, na Bahia, em alguma cidade do interior, ficar sob o comando de deputados de esquerda, oposição a João Roma e oposição ao governo Bolsonaro. Tá certo? Um forte abraço.